Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, a gente pode pensar na diferença de potencial como sendo o potencial consumido, né, ao longo desses dois pontos que nós estamos analisando. Por quê? A diferença de potencial é definida como é o potencial de um ponto menos o potencial do outro ponto. Por exemplo, se aqui no ponto B me chega 20 volts, tenho 20 volts chegando aqui. Mas aqui, qual é o potencial consumido? Isso aí a gente consegue fazer pela fórmula, U é igual a R vezes I, né? O consumido é igual a resistência vezes a corrente, isso aqui dá 10, né? Então, ao longo desse resistor aqui, eu tenho 10 volts sendo consumidos. Se eu tinha 20 volts e eu consumi 10 volts, então aqui no ponto A eu vou ter 10 volts. Tá bem? É sempre nessa relação. Isso aqui eu chutei dois valores só para te mostrar como a diferença de potencial, que seria, por exemplo, o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. 20 menos 10 dá 10. Então, o AB é igual a 10 volts. A diferença, se você calcular o potencial nos dois pontos, né? Que daí você precisaria saber informações sobre a fonte de energia para saber certinho o valor do potencial. E se você calcular o potencial que foi consumido pelo resistor ou demais elementos, né, que está entre esses dois pontos, você vai ter a mesma diferença de potencial. Então, para saber a diferença de potencial entre dois pontos, basta calcular a DDP que é consumida pelo elemento que está entre eles. É por isso que quando o fio é contínuo, nenhuma DDP é consumida e o ponto de potencial se transmite, tá? É importante também lembrar que o potencial ele é energia por tempo, né? Perdão, energia por carga. Energia por tempo é potência. Energia por carga. Então, isso aqui representa basicamente a energia que cada elétron da corrente elétrica está levando. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho os elétrons levando 20 joules de energia, eles passam aqui, parte dessa energia vai ser consumida, né, para que esse resistor possa funcionar, e vai chegar aqui uma energia menor, por isso que chega um potencial menor. Então, para fazer os potenciais, é uma forma bem tranquila, é só a gente calcular a diferença de potencial aqui pelo potencial que é consumido pelo determinado resistor, né? Primeira coisa que a gente sabe aqui é que esse resistor vale 10, esse vale 20 e esse vale 20. Aqui passa uma corrente de 1 ampere, aqui passa uma corrente de 0,5 ampere. Aqui existe um nó. Por quê? Um nó é quando dois ou mais fios se unem formando um único fio, ou um único fio se divide formando dois ou mais fios. É quando existe assim uma mudança no número de fios, tá? Então, aqui a gente pode perceber claramente no ponto A que vai chegar dois fios e eles vão se transformar em um só. Então, a corrente elétrica que estava passando pelos dois vai se juntar formando uma corrente só. Ou seja, 1 ampere se soma com 0,5 ampere e forma uma corrente elétrica de 1,5 ampere, que vai passar por esse resistor aqui. Aí, para calcular a DDP entre os pontos A e C, basta calcular o potencial que foi consumido por esse resistor, que é 20 vezes 1,5, né? Potencial é igual a resistência vezes a resistência é 20, a corrente é 1,5, 20 vezes 1,5 dá 30 volts. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 30 volts. Aí agora eu quero saber a DDP entre B e C. Eu não consigo calcular tudo de uma vez só. Por quê? Porque eu vou ter valores de corrente elétrica diferentes, né? Então, eu posso calcular assim, ó, a soma da DDP entre A e C e entre A e B é igual a DDP total entre B e C. Porque assim, ó, se uma DDP é consumida aqui e outra DDP é consumida aqui, eu posso somar, né, esse consumo que foi obtido, e assim eu vou ter a diferença de potencial entre esses dois pontos totais, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o ponto B e o ponto C. Lembrando que sempre que você quiser saber, né, a diferença de potencial entre pontos que não estão diretamente ligados, você vai podendo somar a diferença de potencial de todos os elementos até chegar naquele ponto. Tá? Pode fazer isso de forma separada para cada elemento e depois só ir somando, beleza? Então, aqui, ó, o BC é igual a o AB mais o AC. O AB
é só você pegar a resistência vezes a corrente, 20 vezes 0,5. O AC nós já encontramos aqui antes, é 30 volts. 20 vezes 0,5 é 10. 10 mais 30 é 40. Então, a diferença de potencial entre os pontos B e C é de 40 volts. Aí você pode me perguntar, mas eu percebi que esses dois resistores aqui estão em paralelo, porque eles possuem a mesma diferença de potencial. Aqui eu tenho 10 volts em cima e aqui eu tenho 10 volts embaixo. Por que que eu não uso também o potencial desse daqui para somar e ter uma diferença de potencial de 50 volts, por exemplo? Porque quando a gente está trabalhando com elementos em paralelo, então a gente pega o total, né, tipo através da resistência equivalente, que no caso seria 20 sobre 3, né, a resistência equivalente entre esses dois, pode multiplicar pela corrente total, que daí seria 1,5. 1,5 vezes 20 sobre 3, você teria 10 volts também. Ou você pode pegar só um pedacinho da associação em paralelo, já que em paralelo todos eles vão ter a mesma diferença de potencial, ou você pode fazer pelo equivalente, que também dá certo, tá?